Bom dia, pessoal. Vamos a mais um tópico sobre o curso em Milagres. Vamos falar hoje sobre a verdade sobre o pecado. Então, o que é o pecado? De acordo com a definição do curso, pecado é toda vez que a gente tem a percepção de que nós sofremos um ataque e que esse ataque nos causa algum dano, nos causa alguma ferida, alguma injúria. Então, nós normalmente utilizamos o perdão para, digamos, liberar esses pecados, liberar a outra pessoa do conceito de ser pecadora. Então, por que é tão importante nós entendermos o que é o pecado? Porque o pecado, em última instância, segundo o curso em Milagres, ele não existe. O pecado, ele é uma irrealidade. Então, se nós nos lembrarmos da lição 259, que eu me lembre que não existe pecado, Jesus deixava bem claro que toda a nossa culpa vem da crença de que nós pecamos contra Deus. Então, nós vivemos esse joguinho do pecado, achando que já que eu pequei contra Deus, agora eu mereço punição. E como eu tenho medo de ser punido, porque ser punido gera sofrimento, então eu vivo em constante sofrimento. Esse é o sistema de pensamento do ego. É o sistema de pensamento que acredita no pecado. Então, como seria o pecado na visão de um curso em milagres para ele ser liberado pelo perdão? Suponha que você durma e neste sonho, e você tem um sonho, e neste sonho você imagina que o seu melhor amigo cometeu uma traição, te atacou, te humilhou. Então, no sonho, você vai se sentir no direito de ter ressentimento, de ter raiva e de contra-atacar. Mas se você tiver um sonho lúcido, talvez você perceba que aquilo é só um sonho, no próprio momento em que você está sonhando. Normalmente nós não temos esses sonhos lúcidos. Nós sonhamos, por exemplo, nós sonhamos com uma catástrofe, com uma coisa muito ruim. Mas quando a gente acorda, a gente diz, poxa, graças a Deus era só um sonho. E aqui não é diferente o que o curso está falando. Na verdade, os ataques são irreais. Se os ataques são reais, logo o pecado também é irreal. Por quê? Porque o pecado é a premissa de que alguém me atacou. Então, se o ataque é irreal, está acontecendo só no nível do sonho, então o pecado também é irreal. Aquela pessoa que me traiu no sonho, o amigo que me traiu no sonho, de fato não me traiu. E quando a minha consciência retorna, eu me dou conta de que aquilo era brincadeirinha, de que aquilo era ilusão. Mas aí vocês podem até pensar, mas espera mas aqui a gente vê, a gente sente o ataque, aqui a gente vê que a pessoa humilhou, vê que o outro atacou, que o outro roubou, que o outro matou. Certo, mas por que aqui o pecado, por que aqui o ataque parece real? Porque, lembrando das nossas lições, em 2017, quando nós fizemos esse mundo, esse corpo, o ego, nós vestimos um headset exatamente para nos dar para nos fazer crer que este mundo é real. É como se fosse realidade virtual. Você vê imagens, a menos que você vista um headset de realidade virtual, você não vai sentir o que aquelas imagens estão fazendo. Por exemplo, uma imagem que você esteja descendo uma montanha-russa. Se você coloca um headset apropriado, você tem aquela sensação de que aquilo é real. Em níveis bem maiores e mais realistas, é o que aconteceu conosco. Nós vivemos num sonho com a mente adormecida, dormindo, e neste sonho, com esse headset criado pelo ego, nós sentimos tudo como real. E neste sonho nós acreditamos que o ataque é real. E se o ataque é real, o pecado é real. Então, por que é tão importante mudar essa percepção? Porque o perdão do mundo diz, o outro me atacou, mas eu vou ser benevolente, eu vou perdoá-lo. Eu vou abrir mão do meu direito de puni-lo. Porque, embora ele tenha me atacado, eu sou grande o suficiente, eu sou bom o suficiente e libero. Mas vamos pensar, a gente perdoa. Quantas pessoas dizem, eu perdoo, mas não esqueço? Porque este perdão, no fundo, embute um certo rancor. E por que embute um certo rancor? Porque a gente acredita que o ataque ocorreu. A gente acredita que o pecado ocorreu. E esta é a diferença básica entre o perdão convencional e o perdão de um curso em milagres, que diz que o pecado não ocorreu. Por quê? Porque o pecado é irreal. Por que essa percepção de que o pecado não existe é tão importante? Lição 259, que eu me lembre que não existe pecado. Porque só assim o perdão vai poder fluir naturalmente em mim. Porque eu olho para o ataque e percebo que não é real.
Então é fácil perdoar, porque no fundo, na hora que a minha mente estiver tão desperta, eu vou dizer, perdoar o quê? É como se eu tivesse no sonho que o meu amigo está me atacando, me ofendendo, o que seja, me traindo, e durante o sonho eu pudesse ter a lucidez de ver, eu não preciso ter raiva, afinal de contas isso é só sonho. Então no momento em que a gente conseguir ter a nossa mente nesse nível de olhar para as ilusões e reconhecê-las como tais, e não reconhecê-las como reais, aí sim o perdão vai fluir em nós. Aí sim o perdão é natural. A gente perdoa não porque a gente está abrindo mão de um direito de punição. A gente perdoa porque a gente sabe no nosso coração e nas nossas mentes que nada de real aconteceu. Que o ataque não foi real, que o pecado não é real. Logo, nem eu sou pecadora, como diz a lição 259, nem o meu irmão é pecador. E assim nós terminamos com o jogo do pecado, que é um apelo que Jesus faz nessa lição 259. É isso aí, pessoal. Vamos no dia de hoje nos lembrarmos todos os ataques que vierem, tudo aquilo que a gente julga que é pecado no nosso irmão, lembrar da irrealidade deste pecado. Porque digna de não ter que ser punida, ou seja, a nossa crença na punição, no medo e no sofrimento, vem da nossa culpa porque pecamos, como diz a lição. Então eu libero meu irmão da culpa. Ao liberar ele da culpa, eu me libero, porque se o ataque que ele fez é irreal, se o meu ataque é irreal, logo o ataque dele também é irreal. Se o meu pecado é irreal, o dele também é irreal. É isso aí, pessoal. Vamos acreditar na irrealidade do pecado, porque esta é a chave. Este é o pilar fundamental do perdão de um curso em milagres. Mais um passo, um beijo e até a próxima.